bem-vindos, quem está entrando aí no Instagram. Olá, Renata, Lari. Ah, ó, a Vivi lá no Face, bem-vinda, Vivi. Ó, a Johanna tá lá, Lohane. Sejam todos bem-vindos. Dá só um tempinho aqui para o pessoal terminar de entrar. Oi, Dio, Lari, Ivana, Elizabeth. O vídeo tá cortando a imagem ou tá aparecendo? Ana Maria, bem-vinda. Chama o pessoal aí, o pessoal do Facebook, compartilha, chama os amigos. Tem muito conteúdo aí vindo. Olha, a Felipe Baby entrou aqui também no Instagram. Carol Neri. Chegando muita gente. Ótimo. Obrigada, Di. Elizabeth falou que tá normal. Kari, bem-vinda. Silvia Tavares, Portugal, entrou. Carol também, Portugal, né, Carol? Olha, Silvia. Um beijão, Silvia. Olha, Flávio Esquecola. Chegou também. Ah, a Carol é da Flórida. Não sabia, Carol. Seja bem-vinda. Vou dar só mais 2 minutinhos aqui pro pessoal do Instagram terminar de entrar e a gente começa. São 7, aqui em Recife, né? São 7:06. Eu geralmente começo aí, ó, Bandeira de Porto, Portugal. Seja bem-vindo, Bandeira. Ivana da Califórnia, que legal. Bem-vinda, Ivânia. Jack entrou. Vamos lá, gente, tem muito conteúdo hoje. A live tá aqui. Eu às vezes fico aqui até confusa do que eu faço para selecionar tanta coisa que eu tenho para falar para vocês, porque o tempo é curto. Manuel Messias, Léo Vegas, olha, eu sou de Fortaleza, bem-vinda, senhorita Freitas. Ana, bem-vinda também. Tereu de São Paulo. Então, geralmente as lives estão dando 1 hora, só que aí eu abro um tempinho para perguntas. Então, pode ser que dê um pouquinho mais. Está dando uma média de 1h20 com as perguntas, né? Que é interessante no final eu responder as perguntas de vocês, senão não faz sentido eu estar aqui e não dar a oportunidade de vocês falarem comigo. Eu vou começar, pessoal. O pessoal do Instagram ainda está entrando, mas enfim, eu vou começar me apresentando. Não sei aqui quem ainda não me conhece, mas eu sou Martina, né? Sou terapeuta de Theta Healing, atendo hoje com essa parte de terapias e sou uma facilitadora de transformações, né? Eu sou também a idealizadora do Despertar Consciente desde abril de 2018 e sigo esse projeto Despertar Consciente porque a minha missão aqui nesse mundo é ajudar na transformação, né, do mundo que a gente vive através do conhecimento e do amor. Então, quem está entrando numa live pela primeira vez, muito bem-vindos. Essa já é a nossa terceira live. O tema dessa live vai ser prosperidade e abundância. Então, vai ter muito conteúdo aí. Carol, Recife entrou, Jéssica, de Araripina, Marcela entrou também. Bom, então, temos muito conteúdo hoje, né? E eu vou buscar, da maneira mais clara possível, passar para vocês. Porque tem coisas aqui que eu vou dizer que pode soar um pouco estranho no início, mas espero que no final da live vocês estejam entendendo. E tá começando agora sim, Vivi. E no final, é sempre um momento que eu dou aquelas dicas, né, do que a gente pode fazer para começar a mudar as nossas
crenças e colocar em prática o que a gente vai aprender aqui hoje. Né? Então, estou muito feliz que vocês estejam aqui comigo mais uma vez. E para começar, né, essa live, a gente está falando hoje, né, vai falar hoje sobre dinheiro. Né? Então, dinheiro é algo que rege a sociedade de alguma forma, né? É a energia de troca que a gente tem no nosso mundo, né? A principal energia de troca que a gente tem no nosso mundo. E o dinheiro, ele vem com uma carga, às vezes, muito grande, né? Com relação às crenças que foram impostas pela religião, pela sociedade, até pela ciência mesmo, em relação ao dinheiro, né? A mídia também, às vezes, impõe algumas coisas em relação ao dinheiro, então isso vai ficando fixado na nossa mente. Então, a primeira pergunta, para que vocês já comecem a pensar, é quais são as crenças ou os sentimentos que vocês têm em relação ao dinheiro? Né? O que vocês imaginariam de fazer isso aqui, ó? Pegar uma nota e passar, ó, no rosto. Vocês já se viram alguma vez na vida fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora? A principal crença da sociedade é que dinheiro é sujo. E o que a gente pensa sobre o dinheiro é que vai definir a presença ou a ausência dele na nossa vida. Então, essa crença que o dinheiro é sujo e muitas outras que foram impostas na sociedade é que fazem a gente viver uma realidade que não é tão abundante assim, que não é tão próspera assim. Né? Então, o que vocês escutaram dos pais de vocês quando vocês eram crianças em relação a dinheiro? Quando vocês pediam um brinquedo, quando vocês pediam dinheiro para eles, o que eles falavam para você? Né? O que vocês fazem quando vocês chegam da rua com dinheiro e tiram da carteira? Vocês conseguem colocar ele em cima da cama? Então, tudo isso que vocês repetem no dia a dia de vocês, que vocês agem enquanto estão com o dinheiro na mão ou quando estão pensando em dinheiro, representam o que vocês acreditam sobre ele. E a crença do dinheiro, né, a Carol acabou de falar dinheiro não nasce árvore, as crenças sobre o dinheiro são tão fortes que muitos de nós viemos até com votos de pobreza de outras vidas. Para quem acredita, né, em outras vidas, muitos de nós vivemos no passado voltados para a religião, né, muito ligados a essas questões religiosas. Alguns de nós fomos freires, fomos padres, enfim. E a gente viveu uma realidade onde se acreditava que ter dinheiro era pecado, ter dinheiro não ia para o céu, quem tivesse dinheiro não entrava no reino do céu. Então, muitos de nós fizemos votos de pobreza e a gente carrega esses votos nas nossas crenças históricas. Né? Quando eu fiz a live de autoconhecimento, que foi a primeira live, eu falei muito sobre crenças. Então, crenças é tudo que está programado na nossa mente subconsciente, que representa 88% do que a gente é. Então, essas crenças é que vão determinar a realidade que a gente vai ter. Né? Então, essa questão do dinheiro, ela é séria, porque muitas vezes a gente vive uma vida miserável, porque a gente ainda não prestou atenção nas crenças que a gente carrega. Né? Então, crença de que dinheiro só chega com suor, ralando, com muito esforço, que tem que se matar para ter dinheiro, isso é crença, pessoal. Isso não faz sentido no mundo que Deus criou em essência, né? O mundo da essência divina, o mundo que foi criado na sua essência, ele não é escasso. Ele não vibra essa escassez. Então, quando a gente começa a pensar na natureza, a natureza é abundante, eles têm os nutrientes que eles precisam a hora que for, tem o sol para dar a luz, para fazer a fotossíntese, os animais conseguem o alimento, não precisam estar estocando muitas vezes alimento, eles saem para caçar e o alimento está ali disponível. As plantas, as árvores, as frutas, elas têm diversas sementes e essas sementes fazem muito mais, promovem, na verdade, muitos outros pés, né, que vão gerar muitas outras frutas. Então, a natureza ela é abundante em essência. E por que nós não somos? Se nós também partimos da mesma fonte, que é a fonte criadora.
Se a nossa essência, a nossa origem é a mesma origem da natureza, por que que nós não somos abundantes e ricos e prósperos? Então, nessa live, eu estou trazendo muitos conhecimentos sobre a energia do dinheiro, porque o dinheiro ele é uma energia de troca. Ele é uma energia que foi criada para que a gente pudesse trocar o que a gente produz, né, o que a gente presta de serviço, de uma maneira mais objetiva, mais igualitária. Porque não adiantava eu pegar um produto que vale mais, digamos assim, em relação à lei da oferta e procura, por outro que está com procura baixa. Então, o dinheiro é a energia de troca que mais fez sentido. Só que, como eu disse, é apenas uma energia. Ela não tem peso. O dinheiro não tem peso. O dinheiro tem o peso que a gente coloca nele. Então, se você coloca um peso no dinheiro, ele vai ter o peso que você colocar. Mas se não, você vai conseguir pegar o dinheiro e vai fazer assim, ó. Eu estou fazendo isso aqui hoje porque eu já trabalhei muito as minhas crenças sobre o dinheiro. Porque eu também carregava diversas crenças sobre o dinheiro, contra o dinheiro. Né? E isso é um processo contínuo, a gente está sempre trabalhando essas crenças, porque quanto mais a gente trabalha, mais aparece. Né? Então, não é que eu já resolvi todas as minhas crenças com o dinheiro, não é bem isso. Mas isso é um processo, e isso exige autoconhecimento. Tudo na vida é autoconhecimento, a gente não tem como fugir disso. Né? Toda a nossa vida está centralizada no autoconhecimento. Então, as pessoas que têm crenças contrárias ao dinheiro, elas podem simplesmente ganhar, sei lá, 17 mil reais, 20 mil reais por mês, e no final do mês elas estão sem nada, porque elas arrumam tudo que é motivo para gastar o dinheiro. Porque elas têm diversas coisas que fazem com que esse dinheiro não fique na conta delas. Né? São crenças que dizem que elas não podem ter. Às vezes tem pessoas que têm medo do dinheiro. Isso literalmente é uma crença e a gente testa com o Theta Healing. A pessoa tem lá, eu tenho medo do dinheiro, eu tenho medo de ser próspero, eu tenho medo de ser abundante. Então como é que alguém que tem esses medos e essas crenças pode ser? Né? Então, outra coisa que é interessante também de ser falado é que o dinheiro, por ele ser energia, ele tem uma vibração. Então, tudo na vida é energia, né? A coisa mais rígida que você imaginar, por exemplo, o diamante, que é um dos metais mais rígidos, mais duros que existem, né? Que a gente conhece, pelo menos. Se você for ver, na última partícula do diamante, ele é energia condensada. Então, a última partícula do diamante não é rígida, não é dura, ela é energia pura. O universo é formado por energia. Então, o dinheiro, como energia, ele vibra numa frequência de 500 Hz. É uma frequência relativamente elevada. E para a gente começar a atrair dinheiro para a nossa vida, a gente tem que, no mínimo, se sintonizar com essa frequência. Né? Então, a gente tem que estar sintonizado, porque conscientemente, todo mundo quer dinheiro. Só que se a sua mente subconsciente carrega esses padrões, o dinheiro não vai chegar. A menos que você comece a dar comandos nessa mente. Aí a gente vai falar no final da live sobre isso. Então, eu vou falar aqui algumas coisas agora para vocês que está muito ligada às minhas vivências enquanto participante de uma formação em constelação familiar. Tá? Então, que fique bem claro que essa visão que eu vou trazer aqui no início da live, a partir de agora, é uma visão que é da constelação familiar e que a gente presencia naturalmente durante a formação, né? Que é uma formação que dura 18 meses e cada mês a gente trabalha um tema diferente da nossa vida. Então, quando eu fui trabalhar esse tema da prosperidade e abundância na constelação familiar, a gente viveu papéis. Né? E em determinados momentos, cada uma das pessoas que participam do curso se colocaram no papel do dinheiro. Né? Então, por exemplo, o que a gente conseguiu perceber, né, dessa vivência, né, vivenciando no nosso corpo e sentindo essas sensações, é que o dinheiro, ele é uma energia fluida. Ou seja, ele não suporta ser aprisionado, ele não suporta ser retido. Ele não suporta que a gente tenha apego. Quanto mais apego, quanto mais aprisionamento, quanto mais foco a gente colocar nele, mais a tendência é que ele saia da nossa vida, mais a tendência é que ele vá para longe.
porque é uma energia que ela é extremamente fluida. Uma hora ela está na minha mão, outra hora ela tá na mão de outra pessoa. E assim vai. Então é uma energia que está constantemente mudando, né, dentro do universo, passando de lugar para lugar. Então, se a gente começa a ter esse apego no dinheiro, o que a gente vê? O que a gente vê na nossa sociedade? Que as pessoas mais apegadas com o dinheiro são as que menos têm. Então, se a gente for observar quem a gente conhece, ou até mesmo a gente, nós próprios, né? A gente vai ver que se a gente se apega ao dinheiro, ele some. Se a gente se apega enquanto a gente vai ganhar no final do mês, enquanto vai ficar na nossa conta, mais a tendência é que esse dinheiro suma. Então, pessoas, às vezes, elas estão lá conseguindo juntar um dinheirinho no final do mês, mas aí acontece um imprevisto para ela ficar sem nada. Alguém bate o carro e ela precisa tirar esse dinheiro da conta para poder arcar com o conserto. Alguém da família adoece e aí ela tem que tirar esse dinheiro para poder pagar o tratamento. Ou então, às vezes acontece, por exemplo, de pessoas que ganham na Mega Sena, ficam milionárias de uma hora para outra, ganham milhões de reais. E quando vê, daqui a 1, 2 anos já não tem mais nada. E por que não tem nada? Porque não trabalhou a mente. Se a gente não trabalha a nossa mente para limpar essas nossas crenças, esse dinheiro vai embora, ele some. Não importa quanto dinheiro chega. Então, uma coisa que é interessante vocês entenderem é que, por exemplo, durante a vivência da constelação familiar, a pessoa que vivenciou o peso que a sociedade coloca em cima do dinheiro, ela literalmente passou mal. Ela literalmente, ela vomitou, ela passou muito mal, porque ela estava vivenciando a energia do peso que o dinheiro carrega, que é a energia de tudo que é ruim que é atribuído ao dinheiro. Só que enquanto teve outros colegas que vivenciaram o que o dinheiro tem de bom e que realmente ele é em essência. O dinheiro, pessoal, é uma energia de pura alegria, de puro amor. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente consegue materializar coisas, mais a gente consegue ajudar pessoas, causas, situações, mais a gente consegue investir nos projetos que a gente acredita, nas instituições que a gente acredita e ajudar nessa construção desse mundo melhor. Então o dinheiro nos permite materializar a vida e a realidade que a gente quiser, tendo muito mais recursos, né, para construir o que a gente enxerga que vai agregar mais nesse mundo. Então, outro detalhe é que o dinheiro é uma energia sempre disponível. Se você não tiver apego, ele vai estar sempre presente na sua vida. Ele vai estar sempre disponível. E o que é que você precisa fazer para que essa energia comece a chegar? Como eu disse, né, o dinheiro é uma energia fluida. Então, se a gente quer que o dinheiro chegue, a gente também tem que dar algo de nós para a vida. Então, a gente precisa dar o nosso trabalho para que esse dinheiro venha. O dinheiro não vai simplesmente chegar se a gente estiver estático, sem movimentar a nossa energia. Então, a gente dá para a vida e a vida retribui para a gente. Então, eu preciso dar para a vida o melhor de mim, fazer o melhor que eu posso, dar o meu melhor no meu serviço, no que eu estou oferecendo, no meu dia a dia, para as pessoas que eu atendo, por exemplo, aqui nessa live com vocês. Então, eu tenho que dar sempre o melhor de mim, para que a vida me recompense com a abundância que ela já tem naturalmente. Então, esse detalhe de que quem não faz nada também vai ter dinheiro, isso é um pouco de ilusão, porque o dinheiro que chega por herança, o dinheiro que chega por exemplo, quem rouba, o dinheiro que chega por qualquer outra coisa, ganhou na loteria, por exemplo, é um dinheiro que tende a se esvair da nossa vida mais rápido, é um dinheiro que tende a acabar, porque a gente não valoriza ele, a gente sai torrando às vezes, investe em tudo de coisas que no final a gente quando vem procurar não tem mais nada. E o dinheiro que vem com qualidade, com a qualidade do serviço que a gente gera, é um dinheiro que tende a render mais na nossa conta. É um dinheiro que tende a, literalmente, a gente está lá no final do mês e o dinheiro ainda está lá, a gente gastou e o dinheiro ainda está presente, porque
ele rende. Não se sabe como explicar cientificamente, mas ele rende. Né? Então façam um teste na vida de vocês. Não acreditem 100% no que eu estou dizendo. Comecem a observar a realidade que vocês vivem e das pessoas em torno de vocês. Né? Então, outro detalhe que é importante vocês saberem e que pode até chocar um pouquinho isso que eu vou dizer, mas dinheiro só chega para quem é adulto. Dinheiro só chega para quem está no mundo sendo responsável por tudo o que acontece na vida dessa pessoa. Se eu for 100% responsável pela minha vida, eu sou adulta. E a partir do momento que eu sou adulta, a vida me retribui com tudo que há de melhor. Principalmente com a abundância e com a prosperidade. Então, vítimas, pessoal, quem se coloca o tempo todo no posto de vítimas, que se acha, que atribui a culpa de tudo que vive aos outros, ou à sociedade, ou ao governo, ou aos políticos, etc., essas pessoas estão tirando o poder que está aqui na mão delas e estão delegando esse poder para outra pessoa que não vai medir um centavo de esforço, porque o esforço ele tem que ser nosso para com o mundo. Então eu é que tenho que buscar a realidade que eu quero para mim. Eu é que tenho que assumir que o que eu estou pensando, falando e sentindo no meu coração é que está materializando a vida que eu estou vivendo. Né? Isso é ser responsável, isso é ir para a vida com responsabilidade e ser adulto. Então, quanto mais adulto vocês conseguirem ser, mais vocês vão entrar no fluxo da abundância do universo. Então, não esqueçam disso. O dinheiro não chega para vítimas. Então, se tem uma coisa que atrai dinheiro, é a gratidão. É ser grato por tudo que vocês têm. É ser grato por tudo que acontece, porque tudo que está na nossa vida está querendo nos ensinar alguma coisa. Está querendo nos trazer para a consciência algum padrão automático de crenças do subconsciente que está ali rodando. Então é para que a gente olhe para o que está escondido na luz, né, na sombra, aliás, do nosso subconsciente. Então, pessoal, quem reclama da vida, né, quem é ingrato com a vida, com frequência está vivendo escassez, está endividado, está sem dinheiro. Porque se você reclama e você não reconhece tudo que a vida lhe dá de bom o tempo todo, só o fato de eu ter aqui um teto, ter jantado, ter comida, ter uma família, ter pessoas que me amam, estar aqui agora podendo falar com vocês, isso já é infinitos motivos para eu ser grata. Quantas pessoas estão numa realidade pior do que a minha? Quantas pessoas às vezes não têm nem o que comer, tem algum membro do corpo amputado e eu estou aqui sã e saudável, né? Vivendo, apesar dos problemas que surgem. Então comecem a enxergar problemas como oportunidade de serem pessoas melhores, como oportunidade de superarem, de evoluírem como pessoas. A única coisa que é certeza que a gente veio fazer aqui nesse mundo é evoluir. Ninguém aqui está isento da evolução. Essa é a razão da gente ter vindo para essa vida, de estar vivendo aqui nesta Terra, neste planeta. Então, uma coisa que também é importante mencionar é que se você julga pessoas, você está afastando o dinheiro da sua vida. Porque julgar é não aceitar o outro do jeito que ele é. E, pessoal, essa visão é uma visão que a constelação familiar traz, ela é uma visão muito real. Né? Se você julga alguém, você está segregando, você está separando bom e mal, ruim, melhor e pior, né? Pobre e rico, enfim, a gente não tem direito de julgar ninguém. Porque o julgamento, além de ele tirar a nossa energia, ele diminui a nossa energia, ele também afasta o dinheiro, porque como é que o dinheiro pode chegar para pessoas que ainda vivem a separação? O universo é integração com tudo. Todos nós temos uma centelha divina aqui no nosso coração, que é uma pequena parte do Criador, de Deus, né? Enfim, o nome que for que você dê para o seu Deus, não importa.
a religião, porque a religião soberana é a religião do amor. Então, todos nós temos essa centelha divina, e essa centelha divina vibra na abundância. Então, se a gente julga, a gente está separando. E se a gente está julgando, esse dinheiro não vai chegar, né? Então, prestem atenção nos julgamentos que vocês emitem. Se você toma partido na sua vida, eu fico do lado A, e só o fato de você ter escolhido ficar do lado A, você já excluiu o lado B. Então, ou seja, você já julgou o lado B inteiro, porque você tomou partido. Então, a vida, se você quer entrar realmente no fluxo da abundância, você tem que aceitar cada um como é, e a vida como ela é. Porque se a gente resiste em aceitar a vida como ela é, a gente está sofrendo. Porque quem resiste, sofre. Quem aceita, pula o degrau, evolui, entra no fluxo. E entrar no fluxo é simplesmente estar em sintonia com toda a energia maravilhosa e abundante que existe no universo. Como eu falei, o dinheiro vibra uma frequência de 500 Hz. É uma frequência alta. A culpa, o julgamento, vibra a frequências baixíssimas, de 60 a menos de 100 Hz. Então, se a gente quer aumentar a nossa frequência, a gente tem que começar a cortar muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, porque a gente foi condicionado pelos padrões da sociedade materialista a fazer. Então, reflete um pouquinho sobre isso também. Outro ponto interessante aqui, para que vocês consigam entender, é que o dinheiro, pessoal, ele está diretamente ligado à nossa mãe. A prosperidade e o sucesso na vida está diretamente ligado à nossa relação com a nossa mãe. Por que com a mãe? Vocês podem me perguntar por que com a mãe? Porque simplesmente a mãe é a fonte que germina a vida. A mãe é quem passa 9 meses cultivando a semente que foi plantada com a ajuda do pai. Então a mãe é a vida em si, a mãe é a abundância. A mãe, ela é tudo que há de mais abundante, porque ela é a energia que literalmente gera essa vida, É a energia que nos deu essa vida. Então, a mãe, pessoal, assim como o pai também, mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o pai, mas a mãe está diretamente ligada à nossa prosperidade. Então, se você tem ressentimentos com a sua mãe, se você tem mágoas da sua mãe, começa a curar isso dentro de você. Cura dentro de você essas mágoas, porque essas mágoas elas estão te atrapalhando o teu fluxo da tua vida. A mãe é a própria natureza, e a natureza é abundante. Então essa é a visão da constelação familiar, A mãe é a mais pura abundância. Se a gente está com esse sistema materno curado dentro de nós, se a gente aceita a nossa mãe como ela é, se a gente aceita a nossa mãe com todas as imperfeições que ela tem, com todos os erros e acertos, com tudo o que ela fez por a gente de bom e do melhor, porque ela sempre quis o nosso melhor. Ela pode não ter sabido a melhor forma de externar isso, mas ela sempre queria fazer, no geral, o melhor por a gente, Então, se você tem mágoas com a sua mãe, cura isso no seu coração. Isso não quer dizer que eu entendo que existem pessoas que têm uma situação diferente, uma situação um pouco mais complicada com a mãe. Isso não quer dizer que você tem que estar junto da sua mãe o tempo inteiro, mas você tem que verdadeiramente colocar ela dentro do seu coração sem julgá-la, aceitando ela como é. Mesmo que fisicamente você não queira estar mantendo uma proximidade por infinitas outras razões, mas você tem que aceitar ela com todas as imperfeições e as qualidades. Então, a forma como você trata a sua mãe é a forma como você vai ser tratado pelo dinheiro e a forma como você vai ser tratado pela vida. Então, é importante que vocês reconheçam isso também, porque se a gente tem mágoas, pessoal, o dinheiro ele não combina com mágoas. Se você tem mágoas de quem quer que seja, você precisa curar essas mágoas, porque o dinheiro, ele trava. A mágoa, ela trava literalmente o fluxo do dinheiro.
os ressentimentos, né? Tudo que a gente carrega às vezes no nosso coração, que nos entristece, além de nos adoecer, também impede a nossa prosperidade e abundância. Então começa verdadeiramente a perdoar e aceitar tudo como foi. Todas as pessoas que te ofenderam, todas as pessoas que de alguma maneira foram difíceis de você vivenciar e de lidar com elas na sua vida, começa a integrar elas no seu coração. Né? Vai colocando elas, dizendo sim, eu digo sim a você, eu aceito você como você é, eu aceito tudo como foi entre nós, né? Eu coloco você em meu coração. Então essas frases, elas são muito curativas, são frases da constelação familiar. Né? Dizer sim à vida também ajuda com que a gente caminhe para a vida, caminhe passando pelos obstáculos, né? De forma a superá-los. Então, outra coisa que também vocês precisam ter ciência é que, por exemplo, eu falei da nossa mãe, né? E o nosso pai, o que é que ele representa na vida? O pai é o mundo. Se a mãe é a vida, o pai é o mundo. Então, o pai é justamente tudo o que a gente veio para fazer no mundo, o que a gente veio para realizar. O pai é o nosso propósito, o pai é a nossa missão de vida. O pai, ele é a energia, né, que mais nos dá forças para materializar, para fazer. Então, o pai, ele é ação, ele é atitude, ele é ir conquistar o nosso lugar no mundo. Então, estar com o nosso pai e a nossa mãe, verdadeiramente curados e integrados no nosso coração, aceitando do jeito que são e agradecendo por tudo que eles fizeram por nós, nos dá forças para ir para o mundo, sabendo que aqui nos nossos ombros, do lado direito, nós vamos ter, né, o nosso pai e toda a ancestralidade paterna nos dando essa força, e do lado esquerdo vamos ter a nossa mãe e toda a ancestralidade materna nos dando essa força. Então, os nossos ancestrais, quando a gente cura essas relações, quando a gente deixa de julgar, quando a gente aceita tudo como é, sem questionar, simplesmente aceitando que é o melhor que poderia estar acontecendo para a minha evolução naquele momento, a gente tem todos os nossos antepassados, todos aqueles que viveram antes de nós, nos dando forças para que a gente conquiste tudo que a gente tem que conquistar nesse mundo. Tudo que a gente tem que materializar nessa vida. Eu falei na live de autoconhecimento que cada um de nós não está aqui à toa. A gente veio para fazer algo aqui. A gente veio para aprender, para ensinar, né? Mas principalmente para aprender algo aqui, para evoluir. Então, quando a gente começa a integrar isso no nosso coração, a gente começa a encontrar o nosso caminho, o nosso propósito. A gente literalmente começa a desfrutar de tudo que a gente veio fazer. Né? Então, isso é algo que vocês precisam também refletir sobre isso. Né? Então, outra coisa que é importante é que o trabalho, né, eu falei sobre isso, ele é uma energia, né, a energia do trabalho, do fazer, ela é uma energia que precisa acontecer. O dinheiro, ele pode sim chegar de forma fácil, a gente não precisa se matar para ganhar dinheiro, isso é uma crença, tá? Que a gente precisa se matar para ter dinheiro, isso é uma crença. Então, o dinheiro, ele pode chegar de maneira mais fácil, mais fluida. Porém, a gente tem que dar algo para a vida. A gente tem que estar fazendo algo pela vida. Né? Então, se eu sou dona de casa, por exemplo, que eu seja a melhor dona de casa que eu possa ser e que eu veja também como eu posso agregar no mundo. Porque não adianta nada eu viver focada só no meu núcleo familiar se eu não fizer nada para o mundo. Seja o que for, qualquer coisa, um trabalho voluntário, uma página na internet, um site, um blog, sei lá o que, enfim, qualquer coisa, mas a gente precisa fazer também algo para o mundo, para que a gente entre também nesse fluxo da abundância e da prosperidade. E a humanidade precisa de pessoas que estejam levantando a bandeirinha do amor, né, que estejam levantando a bandeirinha do conhecimento. Porque quem tem conhecimento sobre a vida sofre cada vez menos. Quanto mais conhecimento a gente adquire,
menos a gente sofre, porque mais a gente entende como a vida funciona. E a gente só sofre porque a gente não sabe como é que isso funciona realmente. Né? Então é por isso que eu estou aqui, né? Para levar esse conhecimento, para gerar menos sofrimento, para que a sociedade sofra menos, para que a gente tenha um mundo de pessoas vibrando mais gratidão, mais amor. Né? Então, fechando um pouquinho a visão da constelação familiar, né, eu vou agora entrar na visão da física quântica. A constelação familiar também é uma terapia quântica. Também acredita que tudo é energia e que tudo está sendo construído com base nas nossas crenças, né, e nas nossas ancestralidades. E a física quântica também fala algo muito semelhante, mas com uma abordagem um pouco diferente. Então, a abordagem que eu vou trazer aqui agora é a abordagem da física quântica, que é uma ciência que enxerga o mundo além do material, que enxerga o mundo espiritual também, que sabe que todos nós estamos usando um corpo físico aqui de maneira momentânea, e que não existe morte, só existe vida. Quem vai morrer é o corpo físico, mas o meu espírito, a minha alma vai permanecer viva. E o que eu vou levar da vida não é o que eu deixei aqui, é o que eu efetivamente me tornei. É quem eu sou, em essência. As coisas que eu consegui desconstruir, as coisas que eu consegui jogar fora, que não me representam, e que não representam esse mundo da centelha divina, né, que é puro amor incondicional. Né? Então, isso é a vida, né? Isso é a vida como ela é. Então, uma coisa que eu quero falar para vocês, né, que é uma dica importante, eu falei que dinheiro é energia, certo? Então, tem uma coisa chamada arquétipos, que eu não vou entrar em detalhes, né, porque, enfim, arquétipos merece uma live, porque é um conhecimento muito profundo. Mas os arquétipos é como se fossem a imagem primordial de tudo que existe. Quando a gente pensa, querendo ou não, vem uma imagem na nossa mente. Então, se eu penso em uma vassoura, por exemplo, imediatamente vem na minha mente a imagem de uma vassoura. Então, isso é um arquétipo, né? A vassoura é o arquétipo primordial. Então, qual é o arquétipo primordial que representa sorte, proteção, fluxo, prosperidade, riqueza? É a orquídea. Se vocês colocarem uma orquídea, seja na casa de vocês, seja na tela do computador, seja no celular, seja num quadro dentro da sua casa, em qualquer lugar, se vocês colocarem esse arquétipo da orquídea, seja ele vivo ou apenas uma imagem, esse arquétipo está vibrando uma energia que vai atrair para a sua vida tudo o que eu falei. Prosperidade, abundância, proteção, riqueza, né, fluxo, né? Então, tudo isso vai ser atraído só de você colocar um arquétipo. Porque o arquétipo, ele fala diretamente com a nossa mente subconsciente. Por que vocês acham que quando a gente chega no shopping, a gente tem aquele impulso de comprar? É porque os vendedores, os produtos, eles estão cheios de arquétipos, sejam falados, sejam em imagens, que só da gente olhar ou escutar já ativa na gente esse anseio de ter aquilo. Eu preciso ter isso. O iPhone novo, por exemplo, quando sai um iPhone, quantas pessoas não ficam desesperadas para ter um iPhone novo? Então, a sociedade ela é construída em cima de arquétipos. E há arquétipos que são utilizados para trazer o bem para a gente, e há arquétipos que são utilizados para nos persuadir, para nos fazer ter uma determinada atitude que pode ser que seja prejudicial. Né? Então, isso é um resumo de arquétipos. Né? Depois vocês podem até pesquisar arquétipos com Hélio Couto aí falando sobre arquétipos, porque é um mundo, literalmente um mundo. Né? E não é à toa que os Estados Unidos têm uma águia representando o país, porque a águia é um dos arquétipos mais fortes que tem. Né? Representa autoconfiança, autoestima, enfim, uma porção de coisas. Passa uma segurança absurda. O fazer, o agir. Esse é o arquétipo da águia. E por isso que é um país também tão próspero, né? Onde tantas pessoas conseguem dar certo, ser bem-sucedidos. Então, uma coisa que vocês também podem usar na mente subconsciente é
a favor, na verdade, dessa mente subconsciente que está cheia de crenças é afirmar o que vocês querem da vida. Porque quando a gente usa o consciente, que representa apenas 12% do que a gente é em termos de mente, quando a gente usa o consciente dando uma ordem, eu quero riqueza, eu quero prosperidade, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou abundante, eu quero viajar, eu quero ir para não sei aonde e falar os detalhes do que você quer. Porque quanto mais específico você for, mais você vai criar a realidade que você quer efetivamente para você. Porque digamos que você diga que é um carro, e aí você vai, compra algo, ganha um cupom para poder ser sorteado num carro. Mas aí você diz apenas que quer ser sorteado. Né? Então, se você disser, por exemplo, que quer ser sorteado, não necessariamente quer dizer que esse carro vai chegar para você, porque pode acontecer qualquer coisa, por N razões, que esse sorteio possa, sei lá, ser cancelado e o carro não vem. Então você tem que focar no que você quer. Não importa o que vai acontecer para que você materialize isso. Isso aí é o universo que vai se encarregar de colocar as coisas e as pessoas certas no teu caminho para que você efetivamente consiga. Então é você pensar no que você quer. Eu quero um apartamento, sem ter conflito. Né? Pensa no apartamento, pensa no bairro, pensa em quantos quartos, pensa na localização, pensa em tudo, pensa em como é que você quer que seja o piso, né? Quais são as pessoas que vão estar com você quando você estiver nesse apartamento. Né? Então começa a pensar e visualizar as realidades que você quer para a sua vida. Então se você quer dinheiro, você não tem que focar em dívida, por exemplo. Se você tem uma conta para pagar, você não tem que focar na conta, na dívida, você tem que focar no dinheiro. Você tem que focar em mandar para o universo que você tem efetivamente esse dinheiro. Imaginar a sua conta com todos aqueles dígitos, né, que você precisa para poder efetivamente ter aquele dinheiro de pagar a conta. Pessoal, isso parece ser uma doideira, uma ilusão, mas isso é muito real. O nosso pensamento está gerando imagem. O pensamento também, a partir do momento que ele gera uma imagem, ele também está emitindo energia. E essa energia que vai materializar a nossa realidade. Né? Então começa a enxergar literalmente a abundância em tudo. Quer você esteja num casebre, quer você esteja comendo arroz com ovo, não importa, mas começa a se sentir rico. Rico de saúde, rico de alegria, rico de felicidade, porque só o fato de você sentir e colocar esse sentimento dentro de você, com alegria, e não com tristeza, com reclamação, com rejeição, etc., mas efetivamente você vai começar a materializar e o universo vai começar a mandar isso para você. Né? Então, começa a dar esses comandos. Né? Começa a dar comandos, literalmente, porque quando você dá os comandos na sua mente consciente, independente do que esteja no seu subconsciente, isso vai ser materializado. Mesmo que você tenha milhões de crenças contrárias, se você determinar que você quer e não gerar conflito, por exemplo, eu quero uma Evoque na minha vida, que é um carro aí caríssimo. Se eu ficar pensando em como eu vou pagar o IPVA, como eu vou pagar a prestação, se vão me roubar, se eu vou atrair inveja, enfim, se você começar a pensar nas variáveis negativas, você está mandando energia para todas essas variáveis. E você deixa de focar na energia primordial que você quer, que é materializar a Evoque, por exemplo, na sua vida. Então, quanto mais você dispersa essa energia com conflito, você vai estar criando todas essas outras realidades e vai estar demorando muito mais a materializar a realidade que você efetivamente quer. Então, preste atenção nas suas palavras. Para de dizer que é difícil ganhar dinheiro. Para de dizer que você não tem dinheiro. Porque se você continua repetindo isso, você está sustentando essa escassez. Se você continua se apegando a coisas materiais, se apegando, enchendo sua casa de objetos que você às vezes nem gosta mais, que são da sua infância, que são de infinitos anos atrás, que você às vezes nem lembra mais que existe, você está vibrando escassez. Você está vibrando energia de falta. E se você vibra energia de falta, achando que precisa guardar
para ter algo, a vida vai te retribuir com escassez, porque é essa energia que você está mandando para ela. Então o universo, ele não sabe o que é bom e o que é ruim, ele apenas devolve para a gente aquilo que a gente manda para ele, seja o que for. Se você mandar pensamentos de doença, você vai acabar materializando uma doença. Então preste atenção, toma consciência daquilo que você está pensando, repetindo, porque a gente tem muitos jargões, né, que a gente fala no nosso dia a dia, né, que são coisas horríveis, assim, se você for analisar na íntegra, né, são coisas assim que estão materializando uma realidade muito dura na nossa vida. Então nós somos responsáveis por tudo que a gente vive, pessoal. Não existe vítimas. Então sair da vítima, liberar mágoa, evitar o julgamento, aceitar a nossa mãe, e diversas outras coisas que eu já mencionei aqui na live, faz a gente entrar em sintonia com essa abundância. Então tira pelo menos 15 minutos do teu dia para se imaginar na vida que você quer para você. Se você quer conhecer, sei lá, o Havaí, se imagina no Havaí, tocando na areia, entrando. Usa os 6 sentidos, né? Porque a gente não tem só 5 sentidos. A gente não só tem visão, olfato, tato, paladar e audição. A gente também tem o sentir, que é o coração. E quando a gente sente, a gente está emitindo uma energia que é 60 vezes mais poderosas do que a energia da mente, do que a energia da visualização. Então, se eu sentir que algo é meu, isso vai ser meu, porque não tem conflito. Então eu tenho um exemplo para dar para vocês, que é algo pessoal. Na empresa que eu trabalhava, foi sorteado um par de ingressos. E quando eu vi que estava tendo esse sorteio no grupo do WhatsApp da empresa, na mesma hora que eu vi que ia ter esse sorteio, eu já senti, sem nenhum conflito, esse ingresso é meu. E aí se passaram 2 dias, 3 dias, não lembro, e aí eu falei no grupo do WhatsApp, né, para os meus colegas de trabalho, pessoal, nem pensa aí que vai ser de vocês, porque esse ingresso é meu, eu sinto, é meu. E eu falei brincando lá, mas na verdade eu sentia verdadeiramente que aquele ingresso era meu. E aí quando o gestor do RH passou por mim, no dia que teve o sorteio, né, antes de ter o sorteio, na verdade, ele perguntou, e aí, é você mesmo? Você acha mesmo que você vai ganhar o ingresso? Eu fiz, não tenho nem dúvida, o ingresso é meu. É meu, já sei que é meu. Quando foi no dia seguinte, eu recebo uma ligação. E justamente ele estava dizendo que eu tinha ganhado um par de ingressos. E a minha felicidade foi tão grande porque eu criei aquela realidade na minha vida. Então, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que estuda muito para vestibular, por exemplo, ou para concurso, ela tem todo o conhecimento possível. Mas se ela vai para fazer a prova, tendo dúvidas da capacidade dela, tendo dúvidas do que ela sabe, colocando conflito no conhecimento que ela tem, achando que ela não sabe o suficiente, ela está gerando infinitas realidades de conflito que vão fazer com que ela não consiga, às vezes, essa vaga. E muitas vezes aquele que nem estudou tanto já se viu trabalhando naquele cargo, já se viu entrando naquele órgão, sentando na cadeira, vendo os colegas. E só o fato dele se imaginar e não ter conflito nessa visualização, tudo flui. Até na hora de chutar, você chuta certo. Porque todo o universo conspira quando a gente sabe o que quer verdadeiramente. Então por que muitas vezes a gente não cria a realidade que a gente quer? Porque muitas vezes nós não sabemos o que é que nós queremos. A gente não sabe o que quer. A gente pensa, eu quero ter um apartamento, mas a gente não sabe qual é o bairro, qual é a cidade, quantos quartos, né? O que é que o prédio vai ter. A gente não sabe nada. E quanto menos específico a gente mais a gente vai receber essa não especificidade. Então eu tenho um colega que ele falou que jogou para o universo que ele queria ter dinheiro na mão dele todos os dias.
Ele jogou essa intenção para o universo, ficou pensando nisso, criando essa tela mental, e ele conseguiu ter efetivamente dinheiro nas mãos todos os dias. Porém, o que aconteceu para ele? Ele foi trabalhar no caixa de uma escola. Ou seja, no caixa da escola, todos os dias ele pega o dinheiro em dinheiro, mas o dinheiro não fica com ele. O dinheiro literalmente passa pela mão dele, mas não fica com ele. Então seja claro no que você quer e foque no resultado. Foque onde você quer chegar, tá bom? Então não adianta ir para a vida sem saber o que quer. Comece a jogar para o universo o que você quer. Se você quer saúde, dorme todos os dias dizendo para você: eu vou, a partir de agora, né, exercer toda a saúde e abundância. E eu vou usar o poder do meu subconsciente para materializar isso para mim. Então, se você começa a afirmar, dar comandos, eu vou, eu tenho saúde, você efetivamente vai criar essa saúde, mesmo que agora você esteja com alguma doença física. Mas você vai criar, porque o seu subconsciente vai fazer de tudo para materializar o que o capitão, que é o consciente, está determinando. Porque o subconsciente ele é apenas um executor. E o consciente é o capitão, é quem manda na coisa. Então manda, dá ordem do que você quer. Outra coisa que é interessante é, por exemplo, a questão do sentimento, né? Como eu falei, se você tem um sentimento que você não vai ter dinheiro para pagar a conta no final do mês, que você não vai ter dinheiro para fazer uma viagem, você está mandando esse sentimento, e esse sentimento ele é 60 vezes mais forte do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra visualização. Então, alinhar sentimento com pensamento é o passo vital para vocês materializarem. Então, se vocês pensarem na vida de vocês, eu tenho certeza que cada um de vocês, em algum momento da vida, já teve algo que vocês falaram: isso é meu, isso é meu, eu sei que vai ser meu. E pode ter certeza que vocês vivenciaram essa realidade, porque vocês não tiveram conflito. Né? Então, romper com as crenças limitantes ajuda, sim, a gente a ter uma realidade melhor, a gente a manter o dinheiro na conta no final do mês. Né? Porque se eu tenho crenças que meu dinheiro não é o suficiente, né, que o que eu ganho não é suficiente para me manter, né? Se eu tenho crenças, por exemplo, de que, deixa eu ver aqui, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Né? Então, se eu tiver essas crenças no meu subconsciente, eu vou estar literalmente criando isso para mim. Então, eu sugiro para vocês a leitura do livro Segredos da Mente Milionária. Né? É um livro que ele ajuda muito a gente a entender, né? E o autor desse livro, ele saiu da pobreza absoluta para um milionário, só entendendo que ele precisava limpar essas crenças do subconsciente dele. E ele ensina como ele fez. Então, esse livro, Segredos da Mente Milionária, ele ajuda inclusive para quem tem negócios, né? Para quem quer ser empreendedor, enfim, qualquer pessoa que queira ter dinheiro, que queira ter essa energia de dinheiro na sua vida. Então, tem uma coisa que eu já escutei de diversas pessoas, né? Se a gente quer uma realidade, que seja verdade, alguma coisa pra gente tem que fingir até ser. Então, se eu quero ser confiante, eu tenho que fingir confiança até que um dia eu literalmente consiga absorver esse padrão de confiança. Se eu quero ser rico, eu tenho que fingir essa riqueza até que efetivamente eu comece a viver essa riqueza. Então, não importa a realidade que você está agora, como eu disse há pouco tempo atrás, finja. Finja que você tem tudo o que você quer, finja que você tem essa abundância. E se visualize nisso, porque isso também é um passo assim que várias pessoas que trabalham nessa parte quântica falam, né, do poder da visualização. Então, outro livro também que eu estou lendo e que é maravilhoso é a questão do poder do subconsciente. Né? Toda live eu falo sobre ele porque ele é um livro fantástico e vai ajudar muito vocês a entenderem, né? O poder do subconsciente traz muitas verdades sobre como funciona a nossa mente e vai nos ajudar também a materializar
essa realidade, independente de qual seja a realidade, ou abundância ou qualquer outra coisa. Então, a live aqui já está nos passos finais, né? E a partir daqui a pouco vai cair no Instagram e eu vou entrar de novo para a gente poder responder perguntas, né? Então, daqui a pouco eu vou falar sobre, vou estar respondendo as perguntas de vocês, mas só para terminar aqui, uma coisa que é interessante é a gente literalmente sentir mesmo, né? Como eu disse. Então, se vocês já têm alguma pergunta, né, vocês mandem, já vão pensando nessas perguntas. Não adianta mandar agora no Instagram, porque essa live vai cair. Então, quando a live voltar, vocês mandam para mim as perguntas de vocês, né? E se vocês puderem, reassistam essa live, porque eu falei muitas coisas aqui e eu tenho uma seguidora que é a Paula Renata, que deve estar até assistindo aí. Ela fala que ela assiste minhas lives 1, 2, 3, 4 vezes, às vezes coloca para assistir enquanto está arrumando a casa. E cada vez que ela assiste, ela escuta uma coisa diferente que ela não tinha me escutado falar. Porque é assim que funciona a vida, né? A gente vai abrindo a nossa consciência e cada vez mais a gente vai assimilando coisas novas. Então, nesse processo inicial, vocês assimilaram apenas o que entrou um pouco em ressonância com base no que vocês acreditam. Mas quanto mais vocês forem lendo, por exemplo, um livro, quando você lê pela segunda vez, a segunda leitura você consegue captar muito mais elementos que a primeira não te trouxe. Se ler pela terceira, vai ver muito mais. Então, assim também serve para as lives. Eu estou com a missão aí de aprender a editar vídeos para poder conseguir compilar esses vídeos essas lives, na verdade, em vídeos menores, para que torne mais fácil vocês digerirem esse conteúdo. Porque eu entendo que 1 hora de live, às vezes, a gente não tem tanto tempo assim para dedicar. Então, essa live vai estar disponível no Instagram por 24 horas e também no meu canal no YouTube, né, que tem o link lá no meu perfil do Instagram. Eu também divulgo esse link no Facebook e vai estar lá disponível para vocês assistirem depois e encaminharem para amigos, enfim. E até refletirem mais sobre o que eu falei, porque vocês vão ver que se vocês começarem a refletir, vocês vão encontrar sentido. E a vida de vocês só vai mudar quando vocês encontrarem esse sentido e colocarem em prática o que vocês estão aprendendo aqui, né? Então, começa literalmente a pensar sobre isso, né? Para que vocês possam mudar drasticamente a realidade de vida que vocês levam, né? Então, chama os parentes, chama os familiares, chama os amigos, chama os conhecidos para poder escutar sobre isso, porque se a sociedade entendesse como é que funciona a energia do dinheiro, a gente não precisava vibrar tanta escassez. Então, quando a gente começa, por exemplo, a limpar nossa casa e a nos libertar de todas aquelas coisas que a gente guarda, que a gente não nutre mais sentimento, né? A gente, por exemplo, tem uma japonesa chamada Mary Kondo. Ela tem até um livro que ela fala sobre organização. E quando a gente começa a organizar a nossa casa, literalmente a gente organiza a nossa vida, a gente organiza também a nossa mente. A gente vive com mais harmonia, porque a casa organizada, ela vibra numa frequência maior, porque a casa também tem vibração, né? Tudo é energia. Então, se a gente joga, a gente doa aquilo que não serve mais, a gente está dando a oportunidade de outras pessoas terem coisas que elas nunca pensaram em ter e que para a gente já não serve, né? Então, isso também mostra para o universo e para a vida que a gente não tem apego, né? Quem doa 10% da sua renda consegue muito mais de volta, porque está doando em prol de algo que vai agregar no mundo. Então, não é doar por doar, é doar em prol de alguma causa que você acredita que está construindo esse mundo melhor, seja o que for, não importa o que for. Mas então, essa energia da doação, a gente começar realmente a doar esse dinheiro, e aí não é para parente, não é para familiar, é realmente em prol de algo que seja cultivado, né, e nutrido pela vida. Então, isso vai materializar mais dinheiro para você também. A live vai cair, eu vou entrar de novo. E agora a gente vai para a parte das perguntas.
né? Eu aproveito desde já para agradecer a todos aqueles que estão comigo aqui até agora, minha gratidão eterna a vocês, porque não faz nenhum sentido eu estar aqui se não tivesse vocês para estar me ouvindo, se não tivesse vocês para estar compartilhando comigo e trazendo e interagindo aqui, trazendo questões para que a gente possa esclarecer de alguma maneira. Eu vou aproveitar aqui para responder a pergunta da Ana Cláudia Silveira, que me mandou aqui no Facebook, e ela falou o seguinte: como você faz quando você tem um conflito? Então, o que é que eu preciso fazer quando eu tenho um conflito? Quando a gente tem um conflito, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dizer sim a esse conflito. É dizer sim a tudo que está acontecendo. É dizer sim àquela pessoa que pode ter nos magoado, nos gerado raiva, nos gerado angústia, nos feito chorar, enfim. Quando a gente diz sim, a gente deixa de julgar aquela pessoa e enxerga que ela também é um ser humano, que assim como eu, tem os conflitos dela e talvez esteja num dia ruim, talvez esteja com alguém doente em casa, talvez tenha brigado com o esposo ou com a esposa, né? Então dizer sim é a primeira parte para a gente começar a aceitar a vida como ela é. Então dizer sim para a pessoa, né? Eu digo sim para essa pessoa, eu digo sim para o meu sentimento, faz com que a gente efetivamente passe por esse sentimento, né? E isso vai começando a trazer um conforto, vai começando a integrar melhor as coisas dentro de nós, né? Então, outra coisa que ajuda muito quando a gente tem um conflito, né? E aí eu já falei em todas as lives, essa é a terceira live, eu já falei em todas as outras lives, quando a gente tem um conflito, se a gente fizer o Ho'oponopono, que é aquela técnica de repetir as 4 palavrinhas, né? Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Se a gente fala mentalmente, Criador ou Deus, enfim, qualquer nome que você queira dar, eu limpo em mim as memórias que eu compartilho com essa situação, com essa pessoa, né? E com gotas de orvalho. Eu limpo em mim as memórias que eu compartilho com essa situação ou com essa pessoa com gotas de orvalho. E começo a repetir mentalmente: eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então, só o fato de estar repetindo isso vai começando a curar dentro de nós as memórias que geraram esse conflito, porque tudo que a gente vive tá repetindo um padrão de memórias que a gente carrega na nossa mente subconsciente. Então, os conflitos que eu atraio para mim é porque eu tenho crenças que estão materializando aquele conflito na minha realidade, né? Então, isso é um passo para a gente poder usar e isso funciona muito, pessoal. Eu coloco em prática na minha vida. Se eu, por acaso, em algum momento da minha vida, eu começo a sentir medo, começo a sentir tristeza, eu começo a limpar em mim, dizendo sim ao sentimento e praticando o Ho'oponopono com esse sentimento. E isso vai literalmente curando. Quanto mais eu repito, mais isso vai sendo curado dentro de mim e mais eu vou saindo desse conflito. Então as coisas não chegam por acaso. Nenhuma pessoa, nenhuma situação vai chegar por acaso, né? Então, vou subir aqui um pouquinho no Instagram para ver quem entrou no início, se colocou mais alguma pergunta que eu possa responder. Algumas pessoas estão comentando. Colocou o seguinte: falou que só de pensar, teve um dos seguidores aqui que falou que só de pensar em fartura, né, e que sabia que teria esse ano essa fartura, só de pensar nisso deu enjoo. Então imagina o que essa pessoa carrega no subconsciente dela em relação à fartura. Porque como eu disse para vocês, o dinheiro, a prosperidade, a abundância tem o peso que a gente colocar, né? Então se a gente colocar esse peso, né, nessa fartura, nessa prosperidade, a gente vai literalmente sentir e a gente vai fazer de tudo para não ter isso na nossa vida. Então é como eu falei,
A gente junta um dinheirinho e aparece qualquer coisa, do nada, um imprevisto, e a gente tem que gastar o dinheiro de novo, para ficar sem nada. Porque as nossas crenças que estão fazendo esse padrão se materializar. Né? Então, uma pessoa que, por exemplo, a Dil Souza falou aqui, se eu guardo dinheiro na poupança, isso quer dizer que eu estou vibrando escassez? Não necessariamente. Se você guarda dinheiro na poupança, quer dizer que você pode estar se precavendo para uma emergência, porque isso pode acontecer com qualquer um. Mas não necessariamente vai representar uma escassez. A diferença é qual é o seu sentimento em relação a esse dinheiro que você está guardando. Você está guardando porque você está achando que, literalmente, você pode faltar tudo e não ter mais nada, nenhuma fonte de renda que possa trazer esse dinheiro. Você está guardando como uma mera precaução, uma mera questão de fazer esse dinheiro render mais, enfim, de estocar esse dinheiro para que ele não seja... Porque se o dinheiro está na conta, ele precisa ir para algum lugar. Ou vai ser investido, ou vai para a poupança, enfim. Não importa. Então, isso é questão de juntar o dinheiro. Então, juntar o dinheiro vai depender muito do sentimento que você está atribuindo ao dinheiro. Né? Então, se você junta o dinheiro e o dinheiro é ok para você, você não tem nada que verdadeiramente te faça ter nojo, te faça ter medo, te faça afastar, não tem problema nenhum guardar esse dinheiro. Bom, aqui me perguntaram sobre relacionamento amoroso. Enfim, eu não vou entrar em detalhes de relacionamento amoroso porque a gente teve a live passada, mas quem quiser, por acaso, falar alguma dúvida sobre relacionamento amoroso, pode me mandar na mensagem privada que eu respondo. Como identificar crenças limitantes e como mudar? Apenas com afirmações, né? Então a Carol aqui está me perguntando. Então as afirmações, pessoal, elas ajudam a ir mudando essas crenças. Mas aquilo que eu falei para vocês, se você der comandos para sua mente, você der comandos na sua mente consciente para a sua mente subconsciente, você vai estar materializando aquilo independente das crenças. Agora, se tiver pensamento de conflito, isso não vai ser materializado com a velocidade que você gostaria que fosse. Né? Então, pensamento com ausência de conflito, sentimento real de que aquilo já é seu, materializa isso na sua vida com uma velocidade absurda e tudo começa a conspirar para que chegue o que for necessário para que isso vire sua realidade. Então, para identificar crenças limitantes, começa a pensar e anotar o que você escutou sobre o dinheiro. O que você pensa verdadeiramente sobre o dinheiro. Então, quando você começa a fazer, você pode até fazer um exercício que é o seguinte: pensa numa renda que você gostaria de ter, que estaria ok para você viver. Pensa nessa renda, certo? Digamos que foi R$5.000 e essa renda está ok para você viver. Agora, duplica essa renda que você pensou inicialmente. Ou seja, se eu pensei em 5.000, então agora essa minha renda vai ser 10.000. E faz isso num papel. Primeira renda, 5.000. Segunda renda, 10.000. E agora, triplica essa renda, essa segunda renda que você pensou. Então, se eu pensei na minha segunda renda em 10.000 e eu triplicar isso, então isso vai dar R$30.000. Então, anota também esses R$30.000. Olha para esses R$30.000. O que você pensa sobre ele? Por que você acha que você pode ou não pode ter ele na sua vida? Tem pessoas que às vezes falam: ah, mas é porque eu trabalho como gari. Ah, é porque eu sou isso. Ah, é porque eu sou dona de casa. Pessoal, não importa a sua profissão. Vai surgir alguma coisa que você pode ganhar muito mais. Né? Eu estava num curso esse final de semana passado e o terapeuta que estava dando esse curso, ministrando esse curso, ele falou de um exemplo de um gari, que ele, aliás, de um rapaz lá do Rio de Janeiro, que ele era pobre, é aquela pessoa que não sabe se expressar direito, não tem muito conhecimento, enfim, é uma pessoa que tem algumas limitações em termos de fala, de negociação, de habilidades,
digamos, de poder de palavra, essas coisas, ele não é muito bom nisso. Mas ele começou a fazer brownie. E ele foi lá, né, jogando a energia do amor, da qualidade do trabalho dele para o universo, fazendo esses brownies, batendo de porta em porta, vendendo os brownies, vendendo em colégios, faculdades, procurou postos de gasolina, saiu procurando mercearias, tudo. Ele saía para oferecer os brownies dele. E hoje é até o brownie do Luiz. Eu não sei se alguém é do Rio de Janeiro aí, mas hoje o brownie do Luiz está em praticamente todos os postos de gasolina do Rio de Janeiro. O cara se tornou milionário, porque ele não teve conflito, ele simplesmente foi para a vida, fez o que estava ao alcance dele. Se ele não tinha um emprego formal, ele foi fazer aquilo que ele aprendeu a fazer brownie. Colocou amor, colocou dedicação, fez com carinho e foi pro mundo, né? Materializar essa realidade que ele queria, materializar o dinheiro que ele queria para poder ter um sustento melhor e dar algo mais pelos seus filhos. E hoje o cara simplesmente tem carros que distribuem, caminhões que distribuem esse brownie pela cidade, né? Os brownies têm até uma embalagenzinha super bonitinha, né? Então, nada é impossível para quem sabe onde quer chegar. Então, não se preocupa com o caminho. O caminho vai ser mostrado. Não se preocupa com o caminho. Agora, foca no que você quer chegar, coloca amor, coloca qualidade no que você faz, que você vai entrar em abundância, vai entrar em ressonância com essa vibração elevada do dinheiro. Então, outra coisa aqui, vamos ver aqui outra pergunta. Passei a vida inteira vendo minha mãe resolver os problemas com brigas e discussões e percebo que eu e meus irmãos agimos da mesma forma. Estou tentando mudar isso. Como consigo da melhor forma? Então, o primeiro passo é tomando consciência, dizendo sim para esse padrão da sua família, lendo, estudando, né, tentando desconstruir essas crenças que você tem de que amor é sofrimento. Então, isso aí eu falei na live anterior, de relacionamentos. Então, a gente cresceu muitas vezes apanhando, então a gente começa a ver que o amor pode estar ligado também com sofrer. Porque a gente apanha das pessoas que a gente mais ama. A gente vê as pessoas que a gente mais ama brigando por coisas bobas. Então isso tudo vai acabar refletindo no adulto que nós somos. Então quem quer entender mais sobre isso, assiste a live de relacionamentos, foi a live 2. Tem muito sobre esse conteúdo. Vocês vão entender mais como é que funciona, né? Então o primeiro passo, pessoal, é trazer consciência para aquilo que vocês acreditam e começar a refletir efetivamente sobre isso. Então não... Esse é o passo para começar a tomar consciência. Porque quando você toma consciência, você decide não repetir mais aquele padrão. Você decide dar comandos para viver uma realidade diferente. Não, meus pais viveram com conflito, mas eu escolho a harmonia. Eu escolho fazer diferente. Eu escolho deixar com os meus pais aquilo que é deles. E tomar para mim apenas aquilo que é meu em essência. Essa frase é uma frase da constelação familiar também. E é uma frase extremamente curativa, para a gente poder deixar com o outro que é do outro e ficar apenas com o que é nosso. Eu escolho fazer diferente. Eu digo sim para a vida, vivendo do jeito que está mais alinhado com quem eu sou. Mas o autoconhecimento não tem como escapar. A gente precisa parar para refletir, o que a gente carrega, dos desenhos, como eu falei, dos seriados, dos filmes, das músicas que a gente escuta, porque tudo está gerando padrões de crenças, da religião, da mídia, da ciência materialista, que não admite esse mundo espiritual. Enfim, é importante refletir. E os pensamentos de tudo ser difícil e tudo desanimar. Então, se você acha que tudo é difícil, isso também já é uma crença. E quanto mais você repete que é difícil, é difícil, é difícil, mais você está dando poder a essa realidade da dificuldade. Então começa a trocar o difícil pelo desafiador. Eu postei sobre isso ontem no Despertar Consciente, eu postei sobre o poder do nosso subconsciente hoje no Despertar Consciente. Então dá uma lida lá para vocês começarem a entender um pouco mais. Então vai substituindo essas palavras. Não é difícil, troca por desafiador. Eu consigo tudo com leveza e alegria.
né? Eu uso o meu subconsciente para materializar, uso todo o poder do meu subconsciente para materializar a realidade que eu quero. E efetivamente saiba qual é essa realidade que você quer materializar. Então, ó, encontrei aqui algumas pessoas do Rio de Janeiro conhecendo a história do Luiz. Eu convivo com pessoas que só se queixam por não ter emprego, por não ter dinheiro, por não ter namorado, porque os filhos não se empenham em virar sozinhos. Pessoal, eu falei mais cedo no início da live, quem se queixa está no posto de vítima. Vítimas não mudam sua vida. Só quando a gente começa a assumir a nossa responsabilidade e vai para a vida buscando materializar uma realidade diferente, aprender, porque é o conhecimento que vai nos libertar desse sofrimento. Então eu falei isso, eu vou repetir de novo. Então, se você está convivendo com pessoas que são muito negativas, avalie bem até que ponto você precisa estar o tempo inteiro do lado delas. E quando for em algum momento onde não há escapatória, por exemplo, numa reunião de família ou dentro de casa, vai dizendo sim a essa pessoa. Eu digo sim, por exemplo, ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão, à minha irmã. Né? Então vai dizendo sim a essas pessoas, vai dizendo sim, colocando eles no coração. Eu digo sim, coloco eles no meu coração. Vai limpando as memórias com o Ho'oponopono. Porque só o fato de você usar o Ho'oponopono para limpar memórias, você tanto está ajudando a limpar a sua realidade, como também está ajudando a limpar a realidade externa a você. Então o Ho'oponopono ele é muito eficaz, porque ele não limpa só a nossa realidade individual, ele também ajuda a limpar a realidade do ambiente que a gente vive. Então vai limpando com o Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Porque essas pessoas, elas estão no tempo delas. Um dia elas vão acordar e vão ver o quanto tempo elas perderam se lamentando da vida, culpando os outros. Porque se o filho não faz o que tem que fazer, se o filho não vai para a vida conquistar o lugar dele, é porque, de alguma maneira, os pais estão sendo responsáveis por aquela realidade. Estão deixando o filho em casa viver aquilo acomodado. Não estão empurrando o filho para a vida. Então, a constelação familiar também fala muito que, entrando nessa questão de filhos, de pessoas que vivem com os pais e, de certa forma, se acomodam, a gente tem que ir para a vida e conquistar o nosso lugar, porque os nossos pais, eles fizeram muito por a gente, a partir do momento que eles já nos deram a vida e nos criaram até a gente ter a autonomia de ir conquistar o nosso lugar no mundo. Então, se a gente já passou da nossa maioridade, já passou dos 18 anos, a gente não é mais dependente dos nossos pais, a gente tem que ir buscar o que a gente veio materializar. Então, tem uma colega que é da constelação, ela literalmente está executando isso na família dela. Ela tinha 3 filhos que moravam com ela dentro de casa, e todos eles com mais de 25 anos, e ela começou a empurrar eles para a vida, dizer, olha filho, eu lhe amo, mas o que eu tinha para fazer por vocês eu já fiz, eu preciso que você vá conquistar o seu lugar no mundo. E literalmente está tirando esse filho de casa, está colocando esse filho para ir conquistar e trabalhar e ganhar o dinheiro dele e realizar o que ele tem que realizar e viver com a família dele. Porque é muito fácil a gente estar na zona de conforto, vivendo uma vida confortável. A gente tem que começar a fazer se a gente quiser efetivamente sair dessa zona de conforto. Então, cada um de nós tem que ter consciência disso, que os nossos pais já fizeram muito por nós ao nos dar a vida. Eles não têm a obrigação e nem devem se sentir responsáveis de nos manter após os 18 anos de idade, que é quando a gente assume a maioridade na sociedade em que a gente vive hoje. Eles não têm a obrigação de nos manter. Todo mundo tem que ter o seu emprego e tem que saber que tudo na vida tem que ter uma energia de troca do fazer, Então, isso é algo que eu estou aqui falando. Bom, eu vou ter que, de certa forma, encerrar essa live, porque eu preciso fazer com que ela dure no máximo 1h30, Mas, assim, quem por acaso tem alguma dúvida que eu não respondi, e que quer me mandar essa dúvida, enfim, eu não consegui ver todas as perguntas, mas eu sou muito grata por vocês que estão aqui,
né? E obrigada a todos que ficaram até o final, né? E em outro momento a gente pode fazer uma live sobre pais e filhos, né? E para vocês entenderem melhor como é que funciona a nossa responsabilidade enquanto filhos, enquanto pais, enquanto sobrinhos, enquanto netos, né? Enquanto avós, porque todos nós temos o nosso lugar no mundo e a gente precisa respeitar o nosso lugar no mundo. Eu não posso querer cuidar dos meus pais a menos que os meus pais me peçam ajuda. Porque quem tem que cuidar dos meus pais são os pais deles. Quem tem que cuidar dos meus filhos sou eu, não é a minha mãe nem o meu pai. Então tudo na vida é hierarquia, cada um tem que estar no seu lugar, né? Os nossos pais cuidam de nós para que a gente possa cuidar dos nossos filhos, né? Então nossos pais, eles muitas vezes sustentam crenças de adoecimento para que eles fiquem dependentes dos filhos, né? Enfim, isso aí é outra história, a gente pode fazer uma outra live para falar sobre isso. Mas muito grata, uma boa noite para todo mundo. Essa live vai ficar disponível aqui no Instagram e o mais breve possível vou estar postando ela no YouTube também para vocês. Então assistam, anotem, reflitam, anotem as crenças para vocês identificarem a que vocês estão pegos. Um beijo enorme, né? Muita gratidão e se cuidem, fiquem com Deus.